desprezo ao ensino é mais do que simplesmente não querer aprender. É uma negativa individual pelo conhecimento da verdade. Isso mesmo. Você sabia que tem pessoas que não querem conhecer a verdade? Tem pessoas que, infelizmente, não querem conhecer a verdade, para que não sejam responsáveis. Porque conhecer a verdade nos torna responsáveis. Nos torna responsáveis. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez que somos livres, somos responsáveis por nós mesmos. Precisamos conhecer a verdade, precisamos não desprezar o ensino, precisamos buscar o crescimento dia após dia, a fim de continuarmos aprendendo e crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos estudando a Revista dos Jovens aqui no nosso primeiro trimestre da EBD em 2024. A aula de hoje é a aula da lição de número 3, do dia 21 de janeiro de 2024, e o título da nossa lição é O Cativeiro Motivado pelo Desprezo ao Ensino. A gente vai perceber que Deus permitiu cativeiros. Deus permitiu cativeiros. É claro que os dois principais cativeiros do povo de Israel foi o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Houve o cativeiro egípcio, mas o cativeiro egípcio foi uma ação de Deus para fazer o povo de Israel crescer como povo. Não dá para falar aqui agora, mas eu uso a seguinte expressão: o Egito foi o útero materno para que Deus formasse o povo de Israel. Eles foram protegidos no Egito. Estavam lá escravizados, mas o Egito os protegia. Agora, o cativeiro assírio, que se deu em 722 a.C., foi uma forma de Deus extirpar a idolatria do Reino do Norte. A Assíria levou o Reino do Norte para o cativeiro e eles não voltaram. Porém, a partir de 605 a.C., aconteceram 3 levas, em 605, 597 e 586, ou 585, de acordo com alguns historiadores. Deus permitiu o cativeiro. Por quê? Para que o povo de Israel fosse restaurado. Por que eles foram para o cativeiro? Por causa do desprezo ao ensino. O texto principal está em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que nos diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos, ou seja, enganando vocês mesmos, com falsos discursos. Tiago é o livro prático do Novo Testamento, não é? Não adianta ouvir a palavra e não cumprir, gente. Jesus falou aqui, a sua família são aqueles que ouvem. Eu acho que Lucas 8, se não me falha a memória, Lucas 8, Jesus diz que, aliás, Jesus estava cercado por uma multidão, a família de Jesus, mãe, irmãos e irmãs tentaram chegar perto de Jesus, não conseguiram, falaram de Jesus: sua família está aí, Senhor, tentaram chegar, a multidão está grande, que não sei o quê. E Jesus falou assim: a minha mãe, meus irmãos, ou seja, a minha família são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam. Ouve as palavras de Deus e as praticam. Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que é ter a palavra de Cristo em nós? É ser movido, motivado pela palavra. A palavra de Cristo é o próprio Cristo, que é o Verbo encarnado. E verbo é aquele que dá ação aos seres. Se a palavra de Deus está em nós, o verbo de Deus está em nós. E o que dá ação, o que nos move, é a palavra de Deus encarnada. Resumo da lição: muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso, precisamos priorizar o estudo bíblico. A Bíblia precisa realmente ter a primazia na nossa igreja, nos nossos púlpitos, na nossa vida, para a glória do nome de Jesus. O texto bíblico está em Jeremias, capítulo 27, versículos 4 ao 11. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe darei para que os sirvam.
e todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. A verdade é o seguinte, Jeremias profetizou dizendo que o povo deveria se arrepender. O povo não se arrependeu e esgotou a medida de Deus. Aí Deus falou, ó, vocês vão para o cativeiro. Eu vou usar Nabucodonosor, é um rei ímpio, mas a partir de agora ele vai ser o meu servo e ele vai levar vocês para o cativeiro e todas as nações da terra. Ou seja, ele vai conquistar as nações da terra. Deus falou, vocês têm que se entregar a ele, ok? Nós precisamos entender uma coisa que é muito importante. No mundo antigo, a guerra entre duas nações não era só guerra de reinos, eram guerras de deuses. Quando um rei vencia o outro, isso queria dizer que aquele rei vencedor, os deuses daquele rei vencedor eram mais fortes. Só que Deus entrega o seu povo. Se você ler o comentário de Daniel, do profeta Daniel, o livro do profeta Daniel que o Hernandes Dias Lopes faz, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, quando o povo de Deus perde batalha, não é porque o povo de Deus é fraco, não é porque Deus não pode protegê-los e lhes dar a vitória, e lhe dar a vitória. Quando o povo de Deus perde batalha, é porque Deus entrega o seu povo. Deus entregou Israel nas mãos da Babilônia. Se você ler o livro do profeta Abacuque, você vai entender isso. Depois Deus ia tratar com a Babilônia como tratou. Mas Deus entregou Israel nas mãos da Babilônia. Para quê? Para que o povo de Israel fosse restaurado. Para que eles entendessem que eles estavam sofrendo uma disciplina de Deus. Primeiro ponto da nossa lição, o perigo de se esquecer da lei do Senhor. Por que Deus permitiu o cativeiro? Porque eles se esqueceram da lei do Senhor. Se esqueceram do Senhor e aí Deus precisava restaurá-los. Primeiro parágrafo. O povo de Deus e o cativeiro na Babilônia. Que esquecimento foi esse? Se você ler Deuteronômio capítulo 7, capítulo 8, você vai perceber que antes de entrar na terra, foi que Moisés escreveu Deuteronômio, Deus falou com Israel, olha, Deus vai colocar vocês na terra, mas quando vocês entrarem na terra, não se esqueçam que não foi o vosso próprio braço, a vossa própria força que fez vocês conquistarem a terra. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires poder. Em Deuteronômio capítulo 7 e 8, Moisés fala com o povo de Israel, olha, vocês vão entrar na terra, vão plantar e colher a vossa lavoura. Mas quando vocês colherem a lavoura, lembrem-se que enquanto vocês estavam caminhando no deserto, Deus mandou o maná. Quando vocês entrarem na terra, gente, a terra vai produzir. E vocês precisam lembrar que Deus guardou vocês. Lembrem-se, quando vocês construírem casas bacanas e morarem nelas, lembrem-se que durante 40 anos no deserto o Senhor vos conduziu, não se incharam os vossos pés, não se desgastaram os vossos calçados, não se envelheceram as vossas vestes. O Senhor preservou vocês. Gente, escute isso aqui, queridos jovens, todos que vão assistir essa aula. Preste atenção nisso. Aliás, deixa eu falar isso aqui na câmera fechada, porque tem coisas que a gente precisa falar assim mais de pertinho, não é verdade? Na câmera fechada. Precisamos ter cuidado para que a bênção de Deus não se torne o motivo da nossa derrota. Pastor, isso é possível? É possível.
Enquanto o povo de Israel estava no deserto, eles dependiam de Deus para comer o maná diário, eles dependiam de Deus para tudo, para proteção, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, dependiam. Aí Deus colocou eles na terra, cumpriu a promessa, eles receberam a bênção. O que eles fizeram? Tudo que Deus falou para eles não fazerem, eles fizeram, eles se afastaram. Quando nós recebemos a bênção que Deus prometeu, nós precisamos ser gratos a Deus e desfrutar daquela bênção. Cuidado, para que a bênção de Deus não se torne a razão da sua derrota. Está abençoado? Glorifica a Deus e seja fiel ao Senhor em todo o tempo. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, propósito e causa do cativeiro. O cativeiro está aqui, ó. Como você sabe, eu pego só uns trechos assim que são mais fundamentais, principalmente na lição dos jovens, que a nossa aula é rapidinha. Ó. O cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado o Senhor e seus ensinos. Uma oportunidade de reconhecimento. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus prefere nos disciplinar incisivamente do que nos perder. Deus falou isso com Filadélfia, Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Eu repreendo e disciplino a todos que amo, a todos quanto amo. Deus prefere nos disciplinar do que nos perder. Qual foi, então, o propósito do cativeiro? Disciplinar Israel, purificar Israel, extirpar a idolatria de Israel. Israel tinha se desviado, é o que a Bíblia chama de adultério, né?
Israel tinha cometido adultério espiritual, estava adorando outros deuses. Se você perceber, você ler a história de Israel, estudar sobre a história de Israel, você vai perceber que depois que o povo voltou do cativeiro, Israel nunca mais cometeu idolatria. Nunca mais. Deus, no cativeiro babilônico, extirpou a idolatria de Israel. Então a causa, se desviaram, o propósito, purificá-los, promover neles arrependimento. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a saída do cativeiro. Como disse o Senhor em Jeremias capítulo 29 e no livro de Abacuque, o cativeiro tinha um tempo. Daniel também fala sobre isso, que ele entendeu que o tempo havia se passado. Aí Deus tirou o povo do cativeiro. Deus já sabia, é claro, Deus é presciente. Então, nós precisamos entender algumas coisas em relação a esse cativeiro babilônico. Primeiro, Deus permite o cativeiro. Segundo, Deus preserva no cativeiro. Terceiro, Deus restaura do cativeiro. Se você lê capítulo 29 de Jeremias, é uma carta que Jeremias escreve aos exilados na Babilônia e Deus fala com o povo de Israel, multiplicai-vos aí. Orai pela paz dessa cidade. Orar pela paz dos homens que estão nos oprimindo. Orai pela paz dessa cidade. Caseis, vos deis em casamento. Na paz dessa cidade vós tereis paz. E o Senhor diz, não acredito nos vossos profetas. Eles estão dizendo que eu vou restaurar vocês já. Não, passarão 70 anos e eu vos trarei de volta para a terra de onde vos desterrei. O Senhor diz, olha os seus pensamentos que tenho a respeito de vós. Enfim, o povo de Israel ia sair como realmente saiu do cativeiro. Foram em 3 levas, voltaram em 3 retornos. Né? Eles foram em 3 levas e 3 retornos, os 3 retornos de Israel fez com que o povo regressasse à terra que era deles. Segundo ponto, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Primeiro parágrafo, causas da indiferença às Escrituras. Algumas causas. O nosso escritor coloca aqui algumas causas, mas ele coloca que a principal e maior causa de indiferença às Escrituras advém da natureza humana, que além de contrária a Deus e à sua vontade, traz rebeldia. Gente, eu fico pensando em Adão e Eva. Estavam no jardim, encontrando com Deus todo dia, no paraíso, um lugar perfeito. Aí aparece uma miserável da serpente lá, que Deus tinha feito, mas usada pelo diabo. Bate um papo com Eva, convence Eva. Como que eles não perguntaram para Deus, a serpente está falando uns negócios aí, uns trem aí, como diz o mineiro. Como é que é essa história? Diz que a gente não vai morrer se comer do fruto? Como é que é isso? Eles preferiram dar ouvidos à voz da serpente. Irmãos, nós temos essa tendência humana. A gente precisa entender isso. É uma tendência humana. Como nós vamos vencer isso? Se nós estivermos sempre em intensa dependência de Deus. Foi o que o Deus encarnado, Jesus, enquanto encarnado, nos ensinou. Intensa dependência do Pai. Mas ele era Deus, né? Ok, mas ele não agiu como Deus. Ele venceu porque tudo que ele fazia era sob a ação do Espírito e ele vivia em intensa dependência de Deus. Então nós precisamos disciplinar a nossa vida para isso. Segundo ponto, consequências da indiferença às Escrituras. As terríveis consequências da desobediência aos ensinos divinos ocorrem em 3 dimensões. Primeiro, na relação do homem com Deus, é a primeira. Desobedeceu, quebra a relação. Isaías diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, não é entre o vosso Deus e vós. Quem foge é Adão, meu amigo. É o homem, o ser humano que está sempre quebrando o relacionamento e fugindo. Outra consequência, na relação consigo mesmo. O ser humano agora passa a ter relações complicadas consigo mesmo. A frustração, o medo vem. E a outra consequência, relação com as pessoas. Adão, o que você fez, meu filho? Foi a mulher que o senhor me deu. Ela me deu do fruto, eu comia, e olha a situação que nós estamos. É Adão falando com Deus assim, olha que complicação, olha que furada que o senhor me colocou na relação com o outro. Quanto mais servimos a Deus, melhor a nossa espiritualidade se torna, a imagem e semelhança de Deus é restaurada em nós, e isso resulta, redunda, culmina numa boa relação com o nosso próximo. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o caminho de volta às Escrituras. Leia, comente,
Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. É um caminho lindo que Israel faz de volta às Escrituras. O caminho de volta às Escrituras é pavimentado através do temor a Deus, da consciência do próprio estado espiritual e do arrependimento sincero. 3 coisas: temor a Deus. Opa, fui longe, fui mais do que deveria. Consciência do próprio estado espiritual e arrependimento sincero. Isto aqui nos leva de volta para o centro da vontade de Deus, com certeza. Arrependa-se, reconheça, arrependa-se e volte. Terceiro ponto da nossa lição, o perigo dos falsos ensinos. Primeiro parágrafo, a triste realidade dos falsos mestres, dos falsos ensinos. O nosso comentarista vai dizer aqui, o diabo enganou Adão e Eva no Éden, levando-os à desobediência, cujas consequências os homens colhem até hoje. A triste realidade dos falsos mestres, eles estão aí, gente, eles estão entre nós, enganando, sendo enganados, eles estão aí. Nós precisamos não nos deixar levar por eles. Como é que nós não nos deixamos levar pelos falsos mestres? Vou falar isso de forma simples. Aí vem o segundo ponto, segundo parágrafo do terceiro ponto, identificando os falsos ensinos. Como é que nós identificamos os falsos ensinos? Pastor, eu tenho dificuldade de identificar os falsos ensinos. Como é que eu faço? Perguntaram uma vez para o diretor do Banco Central americano o seguinte: como é que vocês fazem para evitar a falsificação da nota de $100? Olha só. Para você que tem dificuldade de identificar os falsos ensinos. Escuta isso é fato. Perguntaram certa feita para o diretor do Banco Central americano: como é que vocês fazem para evitar a falsificação da nota de $100? Eles dizem, aí ele respondeu: não, nós não fazemos nada. O que nós fazemos é aperfeiçoar a nota verdadeira. Quanto mais a verdade é aperfeiçoada, mais a mentira aparece, gente. Como que eu faço para identificar os falsos ensinos? Preciso me debruçar sobre a verdade, viver a verdade, me relacionar com a verdade. Sabe por que você tem dificuldade de identificar os falsos ensinos? Porque não está se relacionando com a verdade. Na hora que você se relacionar com a verdade, você vai perceber que os falsos ensinos vão saltar aos seus olhos. Você vai falar: uai, mas isso, meu Deus, olha só. Por quê? Porque a verdade chegou e te envolveu. Terceiro e último ponto da nossa lição: vencendo os falsos ensinos. Eu vou partir da mesma premissa. Como é que eu venço os falsos ensinos? Me relacionando com a verdade. Precisamos nos relacionar com as verdades que são necessárias à nossa transformação. Eu só serei transformado pela verdade se tiver uma relação com ela, se eu me relacionar com a verdade. Tem gente, Paulo falou com Timóteo que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, apareceriam homens amantes de si mesmos, ele faz uma relação de adjetivos enorme, e ele diz assim: são estes que entram pelas casas e arrastam mulherinhas, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Gente, por que tem gente que aprende e nunca chega ao conhecimento da verdade? Não tem um coração ensinável. E outra coisa, estão ouvindo a verdade, mas não se relaciona com ela. A verdade não é algo para ser ouvida, é para ser relacionado. Nós precisamos relacionar com a verdade, trazer a verdade para cá, abraçar a verdade, nos relacionar com ela, nos envolver com a verdade, viver com a verdade, ter uma relação íntima com a verdade. Quando nós temos uma relação íntima com a verdade, ela nos faz vencer os falsos ensinos e ela transforma a nossa vida. Que você tenha uma relação íntima e estreita com a verdade. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Na semana que vem vamos estudar a lição de número 4, falando sobre os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Um grande abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.